Bom dia, amigos. Edmar de Moraes para o Critica Brasil. Hoje eu gostaria de fazer uma transmissão para que vocês entendam a cobiça dos Estados Unidos pelo petróleo da Venezuela, o petróleo da América do Sul. Todos nós sabemos que a Venezuela é a maior reserva mundial de petróleo, tá? Então eu vou tentar explicar em poucas palavras, porque o tempo aqui urge, o tempo tem que ser rápido. Os Estados Unidos, eles têm uma reserva criada em 1970, com capacidade de 668 milhões de barris. Este petróleo, que é o único, está lá nos Estados Unidos, no estado da Louisiana, ele está lá como reserva dos Estados Unidos, tá certo? E ao longo do tempo os Estados Unidos precisa manter essa reserva, porque no caso de esgotamento das reservas mundiais, os Estados Unidos não conseguem viver mais do que 142 dias com esse petróleo que ele tem armazenado escondido, que corresponde a 668 milhões de barris de petróleo. Então o que acontece? Os Estados Unidos, em 1990, já detectando que o final do petróleo que existia em seu país, começou o grande ataque aos estados do Golfo. E foram criadas duas guerras no Golfo com a finalidade de retirar do povo árabe a capacidade de gerir o seu próprio petróleo, pois todo o petróleo vinha do Golfo e do povo árabe. Então, em 1990 a 1991, nós tivemos a primeira guerra do Golfo com a invasão do Iraque e com a invasão do Kuwait, pelo George Bush pai. Porém, não sendo suficiente, em 2002 ocorreu a Guerra do Golfo número 2, pelo George Bush II, George Bush filho, tá certo? Devido às sanções que os árabes criaram, as sanções contra a venda do seu petróleo para outros países do nosso o Ocidente, tá certo? Para o Ocidente. Então, os Estados Unidos, baseado naquela história de que os árabes tinham armas de destruição maciça, poderiam afetar o mundo, invadiram o Golfo, o Kuwait, o Iraque e tomaram o poder do petróleo. Passaram a comandar o consumo de petróleo pela força. Aí o tempo se passou. Nós estamos agora no século 21, nos anos 2018, 2019, 2017, onde os Estados Unidos está em estado claro, nítido e notório de falência. Os Estados Unidos está com as suas contas públicas estouradas. Acabou-se os Estados Unidos. E para não desfazer da sua reserva de 668 bilhões de petróleo, o que lhe renderia 16 trilhões de dólares, que poderia ser injetado na economia americana para tirá-lo do sufoco, o neofascista Donald Trump acha muito mais tranquilo, muito mais fácil invadir a Venezuela, e criou sanções contra os outros países do nosso Ocidente a fazerem negócios com os venezuelanos, criando assim o grande conflito do século, que seria a invasão da Venezuela por conta de seu petróleo. Esta situação só vai ser resolvida em mesa de negociação. Essa crise aconteceu porque houve uma greve que paralisou
os petroleiros da Venezuela por um determinado período, e os Estados Unidos acabou não recebendo 1,5 milhões de barris de petróleo, o que causou um prejuízo enorme para os americanos, para o país americano, para os Estados Unidos. Sendo assim, eles querem invadir de qualquer maneira, tomar o poder, como já tomaram no Brasil, que o Brasil não houve guerra, o Brasil simplesmente entregou o seu patrimônio de graça por esse governo que está aí, que vem desde a época de Temer, e agora com o governo Bolsonaro, que estão alinhados com os americanos, entregaram o nosso petróleo do pré-sal, que seria a nossa garantia. Porém, a Venezuela luta para não entregar o seu benefício, o seu patrimônio, que é o seu petróleo, pois trata-se da maior reserva mundial em petróleo. Esta é a situação. A guerra, a possível invasão dos Estados Unidos através de uma fictícia ajuda humanitária, trata-se apenas de um método para que os americanos invadam a Venezuela e assim assumam o poder e tomem o petróleo dos venezuelanos. Este é o plano. Estados Unidos faliu com os seus projetos neoliberais, levou os Estados Unidos a estourar as suas contas públicas, incapaz de vender, de produzir e gerar recursos, está aí tentando assaltar o povo venezuelano, pois o brasileiro não é preciso assaltar. Já foi dado a eles de mãos beijadas, sem nenhuma resistência. Então esta é a situação. Os Estados Unidos, pelo seu poder bélico e pela sua força bélica, ele acaba destruindo países, destruindo milhões de vidas, para que não perca a sua reserva, que quando o mundo necessitar, os Estados Unidos vai tê-la em mãos, que seriam os seus 668 bilhões de barris reservados no estado da Louisiana, aonde os Estados Unidos teria uma autonomia, enquanto o resto do mundo passaria a sofrer. Esta é a grande verdade da questão Venezuela, Maduro e o alinhamento dos políticos da direita, da extrema-direita, com Donald Trump, para que tomem as riquezas dos países e eles resolvam os seus problemas. O Brasil vai entregar suas riquezas, já entregou as suas riquezas, em troco de nada, e vai querer invadir os venezuelanos em troca de um bom relacionamento com Donald Trump e suas ideias estapafúrdias, suas ideias fascistas, hitleristas, que não vê a humanidade como importante. Importante é a economia. Essa mentalidade que nós temos hoje por Paulo Guedes, Olavo de Carvalho e a família Bolsonaro. Em primeiro lugar, economia, dinheiro no bolso. Quanto eles vão ganhar com essa negociata? Segundo lugar, não importa. O povo, ora o povo. Obrigado, Edmar de Moraes, mais uma vez para o programa do Aquias, falando a verdade, doa a quem doer. Um grande abraço.